Oi, eu sou o Davi, estudante do Valfrido Maciel Monteiro, e hoje estamos aqui apresentando mais um episódio desse incrível projeto que é o Fala Estudante, uma união com a SEDUC e o Jovens em Ação, e hoje estamos com a professora Paula, que está conduzindo o projeto Regeneração. Você pode explicar... Boa noite, né, primeiramente, desculpa. E esse projeto eu não conheço muito, mas eu sempre vi muitas coisas em relação a ele. Você poderia explicar ali um pouquinho pra gente, no geral, como ele funciona? Boa noite, Davi, tudo bem? Eu agradeço o convite de estar aqui nesse podcast tão especial e vou contar um pouquinho do Regeneração, como que ele começou. A partir de fevereiro de 2023, pós-catástrofe ambiental, eu vi um post da SEDUC buscando recreacionistas para estar com as famílias desabrigadas. E eu respondi a esse post, eu sou escritora, e eu trouxe a história do livro, que parte dessa história passa aqui no litoral, de uma forma que eu pudesse ajudar. E nesse encontro que a gente teve, acabou surgindo, em parceria com a SEDUC, e o projeto Regeneração em São Sebastião. Inclusive, o logo foi feito também pela cidade e teve uma votação ali com os estudantes para escolher o logo desse projeto, e ele está entrando hoje no seu 4º ano consecutivo. Esse é um projeto realmente interessante. Eu tive amigos que participaram desse projeto. É um projeto que realmente ajudou as pessoas que sofreram da catástrofe. E as sementes que vocês fizeram também. E tem mais algumas outras coisas que vocês fazem? Algum plano futuro que você tem para esse projeto? Sim, então, o projeto começou, né, com essa intenção de trazer a regeneração interna das pessoas, que pudesse voltar um pouco a sorrir, a vida, o protagonismo dos jovens, principalmente. Né? E começou, inclusive, o nome Regeneração veio por conta do projeto Jovens em Ação. Então, quando você vê o Regeneração, o Ação é por conta do Jovens em Ação, ele tem até um diferencial no escrito, né? E com esses jovens protagonistas dos Jovens em Ação, então, os jovens acabaram se tornando os multiplicadores dessa metodologia das bolas de semente. E para te trazer um pouquinho do que é, né, o Regeneração, e essa técnica, ela foi criada por um japonês chamado Masanobu Fukuoka, e basicamente é para restauração de áreas degradadas, mas restauração natural. É como que nós fizéssemos a nossa parte, e ele consiste em semente, né? As sementes, o que simboliza a nossa potência interior, mas no meio ambiente ela é o embrião que protege, né? Ela é a proteção que protege o embrião, né, da planta. Depois tem o composto orgânico, que é a nutrição. Então, a gente consegue, com isso, falar sobre do que a gente se nutre, né? Não só de alimentos, mas de princípios, de valores. A argila, que ela serve como proteção dessa bolinha, porque quando isso usando na área de restauração, é lançado por avião, por helicóptero, por drones, ou mesmo pela mão, por ser lançado mesmo manualmente, quando ela cai na natureza, ela fica esperando as chuvas. E quando vem a chuva começa a molhar a argila, molha o composto, a semente começa a brotar. Quem faz a seleção natural é a própria natureza, então a gente não sabe se foi a minha bolinha ou se foi a sua que vai brotar, né? Mas o senso mesmo de pertencimento de todos, de estar tudo em volta, é de todos, porque todos participaram. Então, começou em 2023 com foram 300 jovens, né, que iniciaram o projeto e fizeram essa formação deles serem esses multiplicadores. E também tiveram as EMEIs, participaram. Então, a gente conseguiu trazer como que toda a São Sebastião inteiro, aí, por meio das escolas municipais, a gente trouxe junto num propósito único. A partir de então, em 2024, a gente trabalhou com a mesma forma, né? Os jovens passando por um circuito, né, de formação, e sempre culminando na multiplicação pelas bolas de semente. Quem faz também a parceria desse projeto é a Secretaria Municipal do Meio Ambiente,
que eles trazem para a gente qual área que a gente pode estar atuando e também qual o tipo de semente que é apropriada para que os jovens façam as pesquisas em cima das sementes que a gente pode estar sendo trabalhada. A gente não pode trabalhar, às vezes, com uma espécie que a gente acha que é natural daqui, que nem a samambaia que a gente vê nas encostas e que forra tudo, né? E aquela espécie ela é invasora. Né? Então, ela acaba fazendo sombra para que as espécies, mesmo daqui, as nativas, possam estar crescendo. Então, elas acabam atrapalhando também nesse desenvolvimento. E, em 2024, com esse projeto do Jardim de Polinizadores, São Sebastião recebeu o prêmio Anvale, de gestão responsável por projetos socioambientais. E aí, 2025 continuou com o efeito borboleta, dos jovens perceberem que todas as ações que eles fazem impactam em algum lugar, né? E despertar esse efeito borboleta mesmo, de trazer consciência para as ações, para que a gente impacte positivamente, culminando na polinização nesse jardim com as bolinhas de semente. De fato, definitivamente, esse projeto é incrível, porque, em geral, mesmo que a catástrofe tenha mais afetado as pessoas em si do que a natureza, também afetou a natureza, com diversas árvores caindo. Isso também, a falta de árvores naquela região também gerou isso. E esse projeto que busca regenerar, como o nome já diz, né, essa situação é incrível. Eu acho incrível, pessoalmente. Eu queria ter participado. Vamos participar, ainda tem esse ano. Ainda tem esse ano. E mudando um pouco, né, o sentido, você falou do seu livro, e aí você também é escritora, e eu busco, assim, você sempre gostou de ser escritora, ou você prefere ser professora? O motivo que você tem, como surgiu esse livro? Então, na minha família, eu tenho um DNA de um escritor muito famoso no Brasil, que você não deve conhecer, né, mas todo mundo que teve uma geração que estuda muito sobre ele, é o Euclides da Cunha, que escreveu Os Sertões, que ele é muito conhecido, esse livro. E ele foi meu tio tataravô, né? Mas a única parte viva dele que está nesse DNA. Então, eu cresci sempre ouvindo, né, que tem escritor na família. A família, por parte da minha mãe todos escreviam, pelo menos para jornal, e sempre teve essa ligação. Mas eu nunca imaginei que eu fosse ser escritora. E aí, quando eu escolhi, eu sempre fui uma criança muito conectada com a natureza, e quando eu escolhi a pedagogia para ser como profissão, eu lembro que eu falei, um dia eu quero contar a história a minha história, para que todas as pessoas, as crianças e pessoas, até as crianças dos adultos, né, possam ter essa conexão com a própria natureza. E não esquecer de quem a gente é, porque a natureza é sempre um espelho da gente, né? E aí eu acabei escrevendo, só bem mais velha. Né? Esse aqui é o meu primeiro livro, ele é uma trilogia, e eu uso toda a história do livro para trazer a questão de educação ambiental, que é o que eu trabalho, principalmente no Regeneração. O que está por trás, né, até com as EMEIs aqui, que elas trabalham diretamente com o livro, os anos iniciais também. Esse ano até as creches vão começar a trabalhar. O que acontece aqui no livro? Basicamente a história de uma menina que vai para o sítio dos avós. É tudo real, tá? Só que virou uma fábula. E ela ganha uma caixa para pôr bichinhos de jardim vivos, né, com cuidado, e ela coloca lá, e ela vai fazer um piquenique, ela acaba se distraindo com as nuvens, ela dorme, e quando ela acorda, ela é uma lagarta dentro da própria caixa. Então, toda essa transformação da metamorfose da lagarta para a borboleta, que tem todo esse simbolismo, cada bichinho que estava dentro da caixa, 12 bichinhos, são alguém, é alguém que vai auxiliar ela nessa transformação. Então, a cigarra é a nossa voz interior. No livro, a cigarra tem vergonha de cantar. A minhoca é o contato com as nossas raízes, o contato com a terra, né, com a nossa ancestralidade. Então, sempre tem esse simbólico, né? Aranha, a tecedora da sua própria história, você fazer a sua teia, escolher o ângulo para poder enxergar a situação. Então,
sempre tem um lado simbólico, mas também qual é o papel dessa minhoca na biodiversidade? Qual é o papel da aranha na biodiversidade? Né? Então, eles têm um papel real e que está tudo interconectado, mas esse simbolismo é uma habilidade que desperta na gente de falar, nossa, e é isso regeneração. Quando a gente fez o efeito borboleta, na hora de fazer o lançamento das bolinhas de semente no viveiro municipal, para adensamento da mata e para que o viveiro seja um grande borboletário, é essa a intenção. Qual é? Eu estou sendo como uma borboleta fazendo uma polinização. Eu adorei essa referência, essa conexão entre, por exemplo, a minhoca ser as raízes, que tem pessoas que às vezes nem sabem de suas próprias raízes, pessoas que têm vários ângulos, e usar esses projetos, principalmente que envolvem a natureza, algo que é muito presente aqui, a gente tem uma biodiversidade muito boa, tanto marinha quanto do terrestre, demonstra a importância que é todo tipo de aluno saber e conhecer o seu próprio lugar onde ele vive. Porque eu conheço muita gente que não sabe quase nada da própria fauna e flora que está sempre ao seu lado. E é isso mesmo, porque a gente trouxe ano passado, os jovens fizeram um mapeamento do território do viveiro municipal e montaram uma trilha para despertar o efeito borboleta nos visitantes que estão indo. Então, eles montaram um mapa mesmo. E esse ano, por exemplo, né, a gente está indo para o 4º ano consecutivo. Ano passado e esse ano, quem patrocinou o projeto também foi a Tamoios. Né, e esse ano, o foco nosso são as aves. E além da Secretaria da Educação, que sempre foi a parceira e a parceira oficial, né, porque começou desde onde a gente começa, é onde tudo acontece, e a Secretaria do Meio Ambiente. Esse ano nós temos a Secretaria do Turismo, porque o turismo está ligado muito com a questão de observação das aves. E esse guia novo que agora tem, o turismo montou um guia novo e que traz as categorias e os tipos de aves daqui da região. E aqui atrás ainda tem um mapa. Então você começa a entender o território, quais são as aves que estão nesse território. E os jovens, esse ano, estão trazendo as aves como agentes de regeneração, como dispersores de semente. Então, ao longo desse ano, a formação dos jovens está basicamente em cima, com visitação e pesquisação também, e toda a parte ligada às aves, para, no final, lembrar que sempre eles vão ser os multiplicadores das bolas de semente e eles vão ser, no final, como são aves, fazendo o lançamento e trazendo o desprendimento dessas sementes. Então, sempre tem essa ligação do simbólico, porque a gente tem habilidades ali que é muito nossa e que muitas vezes está adormecida, e isso não é só do jovem, é do adulto. Né? A gente faz formação de professores, a gente faz da educação infantil também. As crianças também são protagonistas dos pequenininhos, porque a partir do momento em que começam a se conhecer, começam a conhecer seu território, aí a gente vai multiplicando e a nossa ação vai impactando, a gente nem sabe aonde vai, né? E aproveitando o embalo que você falou das trilhas, da observação que está sendo o tema principal desse ano, como é que funciona o dia no viveiro? Para os alunos irem lá, tem pessoas de fora podem ir lá, tipo assim, avulso? Sim, o viveiro municipal ele é aberto ao público, né? Eu acredito que todos os dias, então qualquer pessoa pode chegar a qualquer momento no viveiro. O viveiro municipal virou o nosso porto seguro, é onde a gente encontra esse ano nós estamos com 4 escolas de ensino fundamental anos finais, participando, com 20 alunos cada escola, e tem escola desde da Costa Sul até, né, o centro e Costa Norte. Então, são momentos em que esses jovens se conhecem ali, uma vez por mês eles se encontram no viveiro por 2 horas. Quem facilita, tem uma facilitadora, que é a Fernanda Lenzi, que ela é professora de artes, ela da Guilmar, em Boiçucanga, e, ao mesmo tempo, ela está participando do Regeneração. Então, nesses encontros, eles chegam, eles recebem o colete, né? Todo mundo tem o colete do Regeneração, e aí a gente tem
atividades, as experiências programadas. Então, esses dias, como nós estamos trabalhando as aves como dispersores de sementes, a gente dividiu as escolas em 4 grupos, porque são 4 grupos de categorias aqui no guia de bolso. Na data do lançamento desse ano do Regeneração, a gente teve avistamento de aves com um profissional da SAVE Brasil, que é uma organização mundialmente reconhecida pela parte de preservação de aves. A gente teve um guia com um binóculo, então eles puderam ver, foi muito interessante, porque eles avistaram mesmo mais de 10 espécies de aves, só numa caminhada curta do viveiro. Então, sempre a gente está trazendo algo em que eles vão fazer a pesquisação. Então, no caso na separação dessas categorias, depois os jovens tiveram que escolher, cada escola, por categoria, tiveram que escolher 2 aves, que são 8, né? E eles montaram tipo uma chuva de ideias, colocando os post-its, né, no que eles vão fazer de pesquisa, tanto do lado da ciência quanto do lado da cultura. Então, a gente traz essa integração, né? Qual que por exemplo, o nome popular das aves? Isso está na ciência ou está na cultura? Né? Então, os mitos e lendas, a gente está trazendo também os mitos e lendas, linkando aqui também com a aldeia indígena que tem aqui. Então, sempre a gente vai estar trazendo esses 2 lados, um lado mais simbólico e mais socioemocional, que a gente fala, de trazer realmente algo e uma habilidade, e o lado científico, que a gente precisa entender de onde vem mesmo, por que as aves têm um bico diferente uma das outras, por que umas são migratórias, outras não. Então, tudo isso daí são pesquisas em que você vai conhecendo seu território e vai começando, e é tão interessante porque agora todo mundo, onde a gente vê, tem ave aparecendo, né? Parece que elas vão brotando ainda mais para a gente. E eu percebi que esse projeto está crescendo bastante, e eu queria saber as parcerias, se você tem planos futuros para esse projeto. Então, o Regeneração, como eu disse no início, começou sempre como a SEDUC como parceira, a SEMAN, né, a Secretaria do Meio Ambiente Municipal do Meio Ambiente, também como parceira, e quem conduz também é a Astera, que é uma empresa que é uma rede catalisadora de iniciativas socioambientais. Só que todo mundo, esse projeto foi crescendo ao ponto de que ele faz parte do município. Então, hoje, nós temos... do ano passado, nós tivemos 2 empresas que patrocinaram, a Deloitte e a Tamoios, e esse ano a Tamoios é patrocinadora oficial. E a gente conseguiu também agregar ainda mais parceiros, né? Nós temos agora a Secretaria do Turismo, a Secretaria, a Segur, da Segurança, junto com a Defesa Civil. Então, a gente está cada vez mais ampliando, e cada um tem um papel nesse projeto em que liga todos num único propósito. Além disso, temos parceiros também de fora, né, pessoas que são apoiadores, temos voluntários, temos hoje, a gente tem uma das participantes do projeto desde 2023, hoje ela voltou para o projeto como estagiária, né, contratada do projeto. Então, a gente tem uma continuidade de mostrar que sempre o projeto não vai terminar. Estamos 4 anos já atuando, então, a partir do 5º ano, a ideia é que esse projeto se torne uma política pública em que a gente que fique permanente, né, para que a gente possa ter essa continuidade sempre aqui. E, bom, a gente foi também ano passado, o Regeneração foi convidado para participar da Conferência Nacional Infanto-Juvenil do Meio Ambiente, e a Fernanda Lenzi, que é a facilitadora, fez a formação dos jovens que educam jovens dos 27 estados. Eu acabei fazendo a formação dos professores, gestores, coordenadores dos 27 estados. A secretária Marta Braz e o Rafael Romero, do Jovens em Ação,
foram também para um painel único case real da conferência, para trazer da catástrofe à regeneração e como que os jovens foram esses multiplicadores para que protagonistas para que pudesse estar acontecendo todo esse movimento. Então, futuramente é isso. A gente está espalhando São Sebastião. Ele é o berço desse projeto, ele é o modelo para ser replicado em todo o estado, em todo o Brasil e até fora do Brasil. Tá? Então, a gente tem toda essa alegria de poder estar todo mundo junto e fazendo com que esse propósito possa... e esse ano também está entrando iniciativas que tem aqui, ONGs e outros projetos parceiros da SEDUC, que também vão fazer parte, trazendo também algo que possa acrescentar, com institutos e outras organizações da sociedade civil que também estão entrando no projeto. Perfeito. Aproveitando esse já embalo, você falando dos jovens, que é muito importante eles sempre estarem muito ativos, eu queria saber se você tem alguma mensagem para deixar para eles, para algo que você quer dizer para os jovens, aproveitando já que você está aqui. Bom, primeiro que vocês jovens têm muito potencial, né? E a gente trazer sempre nossos dons e talentos e colocar a serviço. Né? Pode ser pelo Regeneração, pelo Festivals, pelo Jovens em Ação, por tantos programas bacanas que a cidade já proporciona. E a gente vê que sempre tem uma saída, sempre tem um novo recomeço. Vamos pensar na natureza, como a aranha, que pode estar reconstruindo a teia dela o tempo que sempre que for derrubada, ela tem a chance de recomeçar, escolher o ângulo para poder construir e enxergar aquela situação. Então, também que vocês possam realmente plantar muitas e muitas, lançar muitas e muitas bolinhas de semente de regeneração internas e na natureza também. Infelizmente, a gente está chegando ao fim desse podcast. E aí eu queria saber se você tem alguma consideração final. Olha, primeiro eu quero agradecer, né, de poder ter estado aqui e contar um pouquinho do Projeto Regeneração, agradecer todos os parceiros, agradecer todas as pessoas que estão também nos bastidores do Regeneração e fazendo acontecer, né, a Janaína Borges, o Rafa aqui da SEDUC, aliás, todo mundo aqui que faz esse projeto acontecer, os coordenadores das escolas, os jovens, as crianças, todo mundo que participa. Então, a minha consideração final é só agradecer todos e continuar. Vamos que a gente tem que dar continuidade, deixar esse legado para que possa sempre estar... assim como a natureza se regenera, a gente também tem essa capacidade de estar sempre renovando alguma coisa. Agradeço novamente a sua vinda até aqui. Muito obrigado por vocês terem assistido esse incrível podcast. Deixe seu like, compartilhe, inscreva-se no canal, ative o sininho, siga nas redes sociais @Seduc São Sebá e @Jovens em Ação São Sebá. Muito obrigado novamente. Boa noite.